Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14, edição de número 249, semana após semana, sempre trazendo a boa informação. São mais de 4 anos no ar já. É claro, falando coisas da nossa cidade, de pessoas que você conhece, estão aí no seu dia a dia. E eu quero apresentar para vocês que ainda não conhecem o nosso entrevistado de hoje. É o Márcio Antônio de Oliveira, ele é administrador da Golden Cred Assessoria. Márcio, seja bem-vindo aqui ao programa Alto Astral no 14. Oi, Guilherme, é um prazer estar aqui com você para a gente conversar sobre vários assuntos aí de interesse da população. É, exatamente. E um que interessa muito, porque, mas todo mundo sabe, né? O local mais seguro que a gente sai, vai para locais bacanas e tudo, mas o local mais seguro e mais confortável para a gente é a nossa casa. Pode ser uma mansão, pode ser uma mais humilde, mas é o quê? Né? É o aconchego do lar. Isso é muito importante. Então as pessoas têm esse sonho de quê? De ter a casa própria. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de financiamento imobiliário. Quais são as formas de financiamento existentes hoje para a gente fazer uma análise desse mercado e, é claro, dar opções para quem está acompanhando a gente? Bom, o financiamento habitacional, ele abrange vários aspectos para beneficiar a população, né? Nós temos várias modalidades de financiamento do sistema financeiro de habitação. Tem o programa Casa Verde e Amarela, que é para o pessoal da renda menor. Tem a aquisição de imóvel novo, usado, aquisição de imóvel comercial. Nós temos aquisição e construção, que é quando o cliente vai financiar o lote mais a construção. Nós temos simplesmente o financiamento da construção. Então pode fazer de forma separada também, né? Independente uma da outra, né? Pode fazer separada. Sim. A grande vantagem de quem já tem o lote é que ele consegue financiar 100% do projeto de construção dele. Ah, é? Eu não sabia, Sim. Não sabia disso, não. Já facilita bem, né? Facilita bem porque na outra modalidade, que é para aquisição do imóvel pronto ou aquisição do lote e construção, financia até 80%. Então, para quem tem o lote, é interessante que ele consegue financiar 100% do projeto. Então, ele vai usar o dinheiro só da Caixa para poder fazer seu imóvel. O lote é quase uma entrada, digamos assim. Sim, é isso mesmo. É mais ou menos por aí. Isso mesmo, a ideia é essa mesmo. O lote, por ele já ter o lote, ele vai preencher aqueles 20% que seria a entrada. A entrada mínima seria 20%. Mínima 20%. Essa entrada, o que vai definir isso aí vai ser a renda da pessoa. Sim. E o valor que ela quer financiar. Entendi. Porque ela pode financiar até 80%. Sim. Eu sou de uma época, mas que tinha um BNH. Lembra? Sim, lembro. Banco Nacional de Habitação. Dessa época. Nós estamos de cabelo branco aqui. Isso. E eu preciso da casa do BNH, né? Tinha muito disso. Mas o que é que evoluiu de lá para cá? Né? Porque a gente tem um sistema financeiro de habitação, um sistema imobiliário. O que você acompanha no mercado, o que você vê de evolução de lá para cá? Evoluiu muito, Guilherme, porque você tinha o BNH e ele era muito restrito, né? O financiamento não atingia a grande parte da população. Depois surgiu o Minha Casa Minha Vida, que hoje é o programa Casa Verde e Amarela. Sim. Que para beneficiar esse pessoal de baixa renda tem 3 faixas de financiamento com juros bem acessíveis. Tem juros a partir de 4% ao ano para esse pessoal. Sim, mesmo nessa situação, porque a gente tem, de repente, por conta de juro alto, aquela coisa toda, não seria o melhor momento. Mas o mercado imobiliário ele consegue segurar isso, não ir naquele limite ali que vai tornar uma coisa que é difícil, tanto né, para o próprio mercado como para a pessoa. Você fala em termos de taxa de juros? Em termos de taxa de juros. Sim, conseguiu. O financiamento imobiliário, principalmente na Caixa, a Caixa segurou essa taxa de juros para essa faixa de população. Sim. Do programa Casa Verde e Amarelo e mesmo para os outros, que é do SBPE, né, Sistema Sim. Brasileiro de Poupança e Empréstimo, a taxa de juros é um pouco maior, mas ela hoje está na faixa de 9% ao ano. Se você for comparar com a Selic, dá uma taxa extremamente atrativa. E o mercado tem essa percepção, né, seja o mercado imobiliário, também o governo federal, que afinal de contas quem determina essas taxas, você acha importante para coisa continuar caminhando? Porque sempre que a gente pensa em recuperação do mercado financeiro da economia, você lança o olhar o quê? Construção civil, se está construindo, se tem expansão. Em Anápolis, a gente vê que está em franca expansão. Então, essa compreensão, o bom senso ali imperando, você acha que ele é fundamental nesse momento também? É fundamental. E o governo, devido à pandemia, ele teve essa percepção e manteve os juros baixos, apesar de
de ter que elevar a taxa Selic Selic, para segurar a inflação, sim. ele manteve a taxa do financiamento habitacional num patamar acessível para o pessoal. E como no Brasil nós temos um déficit habitacional de 6 milhões de moradias. 6 milhões de moradias. E 25 milhões, olha para você ver, 25 milhões de moradias inadequadas. Então, se você somar 25 com 6, dá 31 milhões de déficit habitacional. E condições não adequadas, seja pela a construção que de repente é precária, rede de esgoto, Exatamente. tudo nesse sentido, falta de asfaltamento, iluminação. Mas asfaltamento até que não, iluminação, porque hoje não se faz mais. Não tem como, né? Os planos diretores não permitem isso. Mas é uma casa que não tem condição de morar, ou mora várias pessoas. Insalubridade mesmo. Insalubridade mesmo, exatamente. Então, como existe esse campo muito grande aí, essa necessidade, né, de se fazer moradias, o governo tem que observar isso aí para poder facilitar o acesso ao financiamento. Bom, falando nisso, então, aproveitando até esse gancho seu, qualquer pessoa ela pode ter acesso a um financiamento imobiliário? Como que funciona? Qualquer pessoa, desde que tenha renda comprovada, né, Guilherme? Sim. Se tiver renda comprovada, ele tem acesso ao financiamento habitacional. E em relação a essa comprovação de renda, porque e a gente vê a retomada do emprego, mas tem muita gente que está partindo para a informalidade. A gente tem um processo grande de pejotização, mas tem gente também que, puxa vida, o emprego só não dá para mim. Então, se eu tiver a liberdade do dia a dia, aí vivo o popular bico. Eu vou fazer um aqui e ali para agregar e você ter uma renda. E para essas pessoas que não têm essa comprovação efetiva, qual que seria a alternativa? Enfim, extrato bancário, notas fiscais, no caso de um MEI, o que seria o ideal? A pessoa que está na informalidade ou é um profissional liberal que não tem o contra-cheque, não tem aquela renda fixa, a forma dela comprovar a renda dela é através da declaração de imposto de renda. Isso aí seria o melhor. Mesmo se a pessoa não... assim, puxa vida, minha renda não é suficiente para declarar, mas... fazer alguma declaração, alguma coisa que seja um documento oficial, ela colabora muito nesse processo todo? Colabora muito, mas tem um pequeno detalhe aí, que a declaração aceita para comprovar a renda, ela não pode ser isenta. Tem que ser acima do valor de isenção um pouco. Então, a pessoa tem um salário que não é suficiente para financiar, mas ela tem uma informalidade, trabalha, faz um bico, igual você disse, ela pode complementar isso fazendo a declaração de imposto de renda. Para chegar pelo menos naquele patamar mínimo e ter ali, é oficial, né? Está aqui, né? Sim, é oficial, é um documento comprobatório da Receita Federal. E lembrando que o MEI, a única maneira de comprovar a renda, quem é MEI, é pela declaração de imposto de renda. Sim. Não aceita aquele decore que tinha antigamente, que o contador fazia. Fazia, né? Existe também a possibilidade até de financiar com renda informal, mas na maioria das vezes não se aprova, porque o sistema ele hoje é muito inteligente, então ele busca, tudo interligado, né? Sistema de bancos com Receita Federal e tudo. Então, para aprovar hoje com comprovação só com extrato bancário, movimentação, alguma coisa, é um pouco difícil. Acontece de aprovar alguns casos. Sim. E tem gente também que é exatamente o contrário, né? A rede social é uma maravilha, tá viajando para o exterior, casa, então não é declarar, mas espera aí, como que consegue? Porque é bom falar que a Receita tá sempre de olho, até em redes sociais também. Às vezes até o próprio cidadão ele oferece armas, né, entre aspas, ali para se entregar, né, Márcio? Justamente, isso acontece muito. Tem muita gente que senta lá com a gente para financiar um imóvel, mas eu tenho uma renda grande, eu faço isso, faço aquilo. Mas você declarou a renda? Não declarei. Eita. Então precisa declarar, formalizar essa renda para poder se conseguir, né? E se a pessoa está no meio do caminho, ela resolveu financiar um imóvel agora, mas ela não declarou. E aí? Tem que esperar o próximo período? Aí como é que faz? Interessante essa colocação sua, porque os meses de declaração são março e abril, né? A Caixa aceita a declaração feita até 30 dias após o último prazo para entrega. Então, se abriu, até 30 de maio, se você declarar, a Caixa aceita. Se não, aí é só no outro ano. Aí só notar, aí adeus. Né? Só no outro ano. Então, fiquem atentos aí. A gente vê algumas instituições financeiras permitindo que se agregue rendas diferentes. Por exemplo, o esposo, a esposa, o filho. Como que está funcionando isso? Ele está sendo útil para esse processo também? Sim, é bastante útil. Você pode compor renda com quem você quiser. Ele não precisa ser nem necessariamente parente? Pode ser parente, pode ser
dois amigos querem comprar um imóvel, pode compor renda. Sim. A pessoa que não é casada, só que mora junto, não tem nem união estável, pode compor renda. Sei. Então, quantas pessoas quiserem. Isso pode dar problema lá na frente, mas isso aí é outra coisa também, né? Outra coisa que vai ter que resolver na justiça, com cartório depois, né? Mas, é claro, tem que ficar atento, mas são opções que o mercado dá, né? Sim, é interessante porque, às vezes, uma renda da pessoa não suporta um financiamento e ela tem uma afinidade com uma pessoa ou é da família mesmo e podem adquirir aquilo em conjunto. E outra curiosidade, e o boleto, vai para quem? Na formalização do contrato existe um devedor principal, tá. que é o que tem a maior renda. Sei. Os outros são solidários. Apenas. Os outros são solidários na mesma proporção o contrato, na verdade, ele é dividido na proporcionalidade da renda de cada um. Sim. A responsabilidade de cada um é de acordo com a sua renda. Mas o boleto é nominado para um especificamente, determinado. Geralmente é feito débito em conta, né? Sim. Mas quando não se debita em conta, o boleto é daquele principal devedor, que na época do financiamento era o de maior renda. Entendi. Mesmo que ver aquele boletão com 240 parcelas, 360 parcelas, não dá, né? 420 é o prazo máximo. Nossa, eu não sabia. Tem uma notícia agora, o governo acabou de sancionar, que é o programa Casa Verde e Amarela, era até 360 meses, vai passar para 420 a partir de hoje, né, dia 1º. E como você imagina? 35 anos. É uma medida boa? Boa porque, na atual situação, o poder de compra, poder de pagamento das pessoas está muito baixo, né? Muito reduzido. Então, o que isso acontece? O que vai acontecer com isso, melhor dizendo? Aumentou o prazo, essa parcela vai ser menor. Então, a renda que não dava para suportar uma parcela vai suportar essa agora. Ela encaixa ali, né? Ela encaixa na renda das pessoas, que está com a renda um pouco achatada agora. Então, é interessante. Sim, sem dúvida nenhuma. Em relação à porcentagem de renda, a gente está falando das pessoas solidárias ali. Qual a proporção que a pessoa pode comprometer na hora de fazer um financiamento? Qual que é o limite máximo? Interessante a pergunta. A pessoa pode comprometer até 30% da renda bruta, renda bruta. E se for... Existem dois sistemas de amortização, que é a Price, que é uma parcela fixa, não é fixa porque tem TR, mas a TR está zerada, tem 6 anos. E a SAC, que é a amortização, sistema de amortização constante. Então, na SAC, pode comprometer até 25% no SBPE. E na Price, até 30%. Bom, a pergunta que eu fiz aqui, você já antecipou se seria possível financiar 100% do imóvel no caso do lote, né? Tendo lote... Não, você pode financiar só o lote, a compra só do lote também, que eu não disse naquele momento, mas é 80%. Para você financiar 100%, você tem que ter o lote. É a construção. Sim. Se você tem que ter o lote, aí você faz um projeto, por exemplo. Tem um lote, vou construir uma casa que o projeto ficou em R$200 mil. Se a sua renda permitir, você vai conseguir financiar os R$200 mil. Tá. Valor mínimo de entrada, a gente falou aqui, né? Mas de que forma ela impacta no financiamento? De repente, o valor mínimo é tanto, mas eu tenho mais, eu tenho 50%. Como que se negocia isso aí? Isso é interessante porque a pessoa ela não precisa financiar o máximo lá. Se ela tem uma renda, uma entrada maior do que os 20%, ela pode dar essa entrada, vai financiar só a diferença. Só a diferença. Consequentemente, a parcela vai ficar menor, né? Bom, uma coisa que muita gente esquece também, é claro, separa lá, faz a conta certinha, financiamento, tudo, e tem cartório no meio do caminho. As custas cartoriais, que às vezes a pessoa, mas tem e às vezes é um valor relevante, que a pessoa não está preparada. Como se preparar para isso, né? Quais são os custos do cartório? Eles podem fazer parte do financiamento também? Podem fazer parte. E a gente sempre orienta lá na Golden Credit que essas despesas com documentação, que a gente chama no mercado, aí, que vai englobar ITBI, o registro do contrato no cartório e as despesas fixas lá na Caixa, que é despesa com avaliação, algum produto que se faz para ter reciprocidade, para até ajudar na redução de taxa. Isso gira em torno de 5% a 6% do valor do imóvel. 5% a 6%. Então é um valor relevante. O ITBI 1,5%, né? O cartório ele varia de 1,5% até 2,5%.
dependendo do valor do imóvel. Então, o gasto maior é na prefeitura e no cartório. Na Caixa é a parte menor. Sim. Mas vai girar em torno de 5% a 6% do valor do imóvel. O cliente já pode fazer essa conta e já guardar, reservar esse dinheiro. Você já alerta ali a pessoa, olha... Já alerta. A gente já avisa para ele que vai ter esse gasto, porque além da entrada, ele tem mais esse gasto. Porque não tem como... E assim, tem pessoas que não sabem, simplesmente não tem ideia. Primeiro imóvel, então tem que ficar atento, ficar muito ligado nisso. Em relação a seguros obrigatórios, eles acontecem, como que eles funcionam e de que forma eles impactam no financiamento especificamente? Acontecem. No financiamento tem o seguro prestamista, que é aquele seguro que garante a quitação do empréstimo em caso de falta dos devedores, né? E tem o seguro residencial básico também. Isso vai impactar na parcela, um pouco a mais no valor da parcela, mas não é uma coisa muito grande, não. A parte maior mesmo da parcela é o valor nominal dela com as taxas de juros mesmo. Bom, muita gente questiona o seguinte, em relação à tomada do imóvel. Ficou inadimplente, quanto tempo após a inadimplência ali, 1, 2, 3 meses, como é que está essa retomada do imóvel por parte de quem financiou? Bom, se a pessoa ficou inadimplente 3 meses, a Caixa entra em contato primeiro com a pessoa para cobrar. Não vai chegar lá igual a Polícia Federal. Não. 6 horas da manhã, não. Não, a Caixa vai entrar em contato, vai propor uma repactuação dessa. Sempre a negociação é melhor, né? Sim. Até para a própria Caixa, né? Sim, para a própria Caixa. É melhor do que ela executar um processo depois de retomada, e depois tem que fazer leilão desse imóvel. Gasta-se muito, então a Caixa, hoje em dia, a partir da 3ª parcela em atraso, ela entra em contato, propõe uma repactuação e negocia com o cliente mesmo. Porque a gente sempre entende, eu sempre falo, o Márcio, que o brasileiro, às vezes, ele não tem nem o imóvel, mas ele preza muito o nome. Sim. O brasileiro, ele quer, e às vezes fala, meu nome está limpinho. Sim. Então, eu acho que tem esse entendimento que, se a pessoa não está pagando, é porque, de fato, ela não tem aquela condição. Então, você ter essa compreensão, se colocar no lugar do outro, eu acho que é importante também para chegar no bom senso. Você concorda comigo em relação a isso? O brasileiro é um bom pagador, às vezes ele não tem a oportunidade, ele quer manter o nome dele limpo. E os feirões estão aí, né, de limpa-nome, sempre com muita gente atrás. Concordo plenamente. A maioria das pessoas que talvez atrasem... Às vezes até as mais humildes, né? As mais humildes, sim. Prezam muito. Porque tem que optar por pagar a prestação ou fazer o mercado, né? Ainda mais numa situação que está o país hoje, está dessa forma. Sim. Tem muitos que deixam atrasar 2 parcelas para fazer um mercado, para pagar uma escola, alguma coisa. Então, não é porque não quer pagar. Sim. Por isso que a Caixa entra com essa oferta de negociação, de repactuação do saldo devedor, para ajudar mesmo o cliente a conseguir pagar, honrar as parcelas. Isso é muito importante. O bom senso sempre, né? O bom senso acho que tem que prevalecer no mercado, porque ele ajuda, porque a gente entende como um círculo vicioso, né? Sim. A questão da construção, você emprega gente, você está colocando mais gente em situações mais dignas, né, de trabalho, então é um círculo assim, virtuoso da economia. Eu queria que você relembrasse para quem está chegando agora, não pegou o início da entrevista, qual o limite das parcelas, né? Quantas parcelas, por quanto tempo pode se estender esse financiamento? Assim, o financiamento habitacional, o mínimo de prazo são 120 meses, 10 anos. E o máximo, 420 meses, que são 35 anos. Eu estava tentando fazer a conta aqui, mas ela não vinha, não. 35. E a notícia nova, que a partir de hoje o programa Casa Verde e Amarelo também pode ser feito em até 35 anos. Até ontem era 30 anos. É bom lembrar para quem está acompanhando. Agora o nosso programa é gravado, mas é claro, a notícia é boa e ela está valendo e o Márcio traz para a gente aqui em primeira mão. Aí tem a questão da idade também. Eu estou aqui com 56 anos. Não, eu quero o limite máximo, mas não dá, né? Vai somar 56 mais 35 anos, provavelmente eu não vou estar aqui, né? 91. Quanto mais jovem, mais facilita essa questão do financiamento, mas por outro lado também, às vezes o jovem não tem aquela renda suficiente. Estabelecer esse limite é meio complicado, mas a idade ideal para se pensar no financiamento?
Não, a idade ideal é a pessoa mais jovem, mais jovem mesmo, né? possível. Porque vai poder fazer num prazo maior. Porque existe uma regrinha na Caixa. Eu com 56, qual que é o limite máximo? Não tem jeito. Não tem. A regra, o financiamento tem que terminar com 80, você com 80 anos. Então tá tranquilo. Agora eu fiquei fazer tranquilo. 14 anos. Não, tá tranquilo então. 14, Não, 24. 24 anos, desculpa, tô te colocando mais velho. Não, então eu fiquei tranquilo agora, viu, mano? Então é isso. O financiamento precisa terminar com a pessoa com 80 anos. 80 então, anos. O sistema mesmo já adequa esse cálculo na hora da simulação. Tá. Coisa boa. E em relação ao FGTS, né, quando é possível usar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço no financiamento? É interessante aí. Quem tem saldo de FGTS pode se usar na compra do imóvel, na construção. Não se pode usar na compra do lote somente. Mas para comprar um imóvel novo, usado, para construção, tudo se pode usar o FGTS naquele momento para ajudar na entrada. E se não usar na entrada, a pessoa pode usar depois para amortizar nas parcelas, no saldo devedor. Porque pode-se ter a compreensão de que você está usando para fazer especulação. Vou comprar o lote e deixar ali. A função primordial é o quê? Você ter habitação, né? A função do FGTS, e o recurso é do FGTS. Sim. Na maioria dos financiamentos, quase 80% é do FGTS. Então é para incentivar a moradia mesmo, né? Sim. Casa própria. Vamos falar aqui das diferenças das taxas de juros no financiamento. O fator idade, por exemplo, que eu citei, entre eu que tenho 56 ou minha filha que tem 20 anos. Tem uma diferença de as taxas de risco de um, de outro? O que tem no meio do caminho aí que pode impactar ou ser diferente? Não, taxa de juros, a idade não determina, não. É a mesma taxa de juros, independente da idade. O que vai determinar é só prazo mesmo. Só a questão do prazo. A gente estava falando agora há pouco de Selic, né? Mais de 12,75, se não me engano. 25, já, puxa vida, a gente até esquece. Ou seja, uma taxa altíssima, mas em função da situação de tentar conter a inflação. Não é desejável, evidentemente, a taxa absurda, altíssima, mas de que forma a Selic impacta no financiamento? Porque você falou lá no início que a Selic, se fosse um financiamento nesse valor, estaria inviável hoje. Você concorda comigo, né? Então, de que forma a Selic impacta nisso? Porque você tem aquela taxa, está lá alta, e o juro está mais baixo um pouco. A Selic também é referencial para isso, ela está ali, mas não adianta a gente seguir, porque senão o negócio não vai prosperar. A Selic é referencial para toda a taxa de juros do mercado, na verdade, né? Existe uma coisa que se chama spread dos bancos, que eles trabalham com base na Selic e calculam o spread deles para poder emprestar. Spread é a taxa de risco? É a diferença da Selic para o custo do dinheiro para ele. O custo efetivo do dinheiro. Na verdade, é a rentabilidade do banco. Sim. Né? Então, no financiamento habitacional, o governo reduz esse spread para a Caixa Econômica, por exemplo, para manter essa taxa, né? Então, a taxa Selic ela é referência para o juro do habitacional também. Mas por ser um programa que precisa ser incentivado, precisa ser olhado com mais carinho, né? Essa taxa foi mantida mais baixa. E a Caixa continua sendo, continua, né, nesse papel de maior financiadora do mercado imobiliário do Brasil, porque a gente vê várias instituições bancárias partindo para isso também. Sim. Assim como a gente viu lá atrás em relação a carros, bancos, as próprias montadoras, o mercado está sendo explorado e é bom que haja essa concorrência, ela é saudável e pode ajudar até a pessoa que adquire a casa? Com certeza. A concorrência ela é importantíssima, né, no comércio, até mesmo entre as instituições financeiras. Mas a Caixa foi a pioneira e ela detém a maior fatia de mercado da habitação. De construção é quase 90% feito pela Caixa. Agora, aquisição, os outros bancos já estão atuando mais, já tem alguns atuando em construção também. A taxa tem um diferencial que é a Caixa, né? Um diferencial que é a taxa de juros, que ela é sempre um pouco mais baixa. Sim, sem dúvida nenhuma. E vocês lá da Golden Credit, vamos falar um pouquinho da Golden Credit, como que funciona para a pessoa que, puxa vida, quero fazer um financiamento. Aí você tem a base, que é a Caixa. Todos acham que tem que ter a Caixa ali, é claro, né? Mas há opção também fora da Caixa com vocês? Como que funciona? Não, a Golden Credit ela é um correspondente autorizado Caixa, exclusivo Caixa. É só Caixa, então. Só Caixa. Sim. Então, a gente faz o trabalho
de todo o atendimento do cliente. De repente, ao invés de você ir para a caixa, a gente sabe que às vezes o atendimento é demorado, tem aquela fila, é muita gente, ali vocês facilitam, corta caminho nesse processo em relação, pelo menos, ao atendimento, à espera, que a gente sabe que as pessoas não têm o tempo todo disponível. Justamente, é isso mesmo. A gente faz um atendimento mais ágil e com um horário mais estendido. Né? Flexível também, Flexível. Né? Se precisar pegar uma assinatura do cliente no sábado, eu vou, atendo ele no sábado. Fora do horário de expediente, a gente acerta com o cliente, às vezes ele pode ir mais tarde por causa do trabalho. Sim. Então, a gente faz todo o processo de atendimento, desde colher a documentação, fazer a avaliação do crédito, solicitar a avaliação do imóvel, que é a engenharia que a gente fala, e depois finalizar o processo. Quando está prontinho o processo, a gente vai com o cliente na agência só para ele assinar mesmo. Pois é, olha só como facilita, porque às vezes as pessoas não sabem nem o fio da meada ali, onde começar, né, ter ideia. E isso que você falou também, porque a gente está num mundo muito virtual, Márcio, as pessoas cada vez mais distantes, mas esse tete-a-tete, você conversar com o cliente, entender qual que é a necessidade dele, falar, olha, isso aqui é viável para você, isso aqui não vai ser viável. Tem muito dessa conversa ainda e ela impacta ali no que a pessoa pensa, porque às vezes ele chega ali com a ideia pronta, eu quero isso, isso e isso. Você fala, ó, de repente essa opção aqui pode ser melhor, essa opção é viável para você, essa opção é inviável em relação ao que você ganha. Tem muito essa conversa ainda, vale muito isso ainda? Tem muita, vale muito, porque muitas pessoas, não falo todas, porque muitos já conhecem, já sabem o que quer, o projeto e tal, mas quase mais de 50% senta na mesa e não sabe. Às vezes sem a noção. Sem a noção básica mesmo de como que é o financiamento, quais as opções que ele tem. Então, essa conversa é interessante a gente ter com o cliente, porque a gente conhece a capacidade dele. Não é vender por vender, né? Não faz sentido. Não. É orientar mesmo, né? É uma assessoria que a gente presta. Lá na Golden Credit a gente presta uma assessoria para o cliente de graça. Eu sou economista, então eu gosto disso. Eu estou nesse mercado, eu sou correspondente bancário há 17 anos. 17 anos. Da Caixa de 2012 para cá, que a Caixa me convidou para ser correspondente da Caixa. Mas eu já estou nesse mercado desde quando eu saí do banco. Eu era bancário. Da Caixa mesmo? Do BEG e depois do Itaú. Do BEG? Eu lembro do BEG. Então, chegou a conhecer o Nilo Carlos Moreira? Nilo? Não, o Nilo é a da Cachego. Estou lembrando aqui, BEG e Cachego. Não, tá. Tinha aquela agência na Praça Bom Jesus. Sim, trabalhei lá naquela agência. Lá naquela? Naquela agência. Olha só. Os bancos estaduais que acabaram sumindo, né? Ficou o Banrisul, né? Tem um Banrisul, acho que e o Banco da Amazônia, se não me engano, só os dois, né? Mas o resto foram vendidos. Então, lá na Golden Credit, Guilherme, igual eu estava te dizendo, a gente prima por isso, para orientar o cliente, ajudar ele a decidir o que é melhor para ele. Mostra as opções, conversa, explica, e o cliente escolhe a melhor opção para ele. Igual eu te falei, tem muitos que sentam, ele não tem nem noção como que funciona o financiamento, e às vezes quer mesmo uma orientação para decidir o que ele vai fazer. Tipo, me socorre aqui, Márcio. Justamente. E eu acho assim, a formação do economista é muito interessante, porque todo mundo pensa, não, o economista ele ali está só na questão do lucro, só aquela coisa toda, mas você vê a pessoa prosperar, você vê a pessoa adquirir aquele sonho. A gente estava falando no início aqui, como é importante você ter a casa, você ter um lar, você ter um teto, né, uma referência onde você pode, enfim, descansar. Mas faz muito parte do dia a dia do economista também, de, puxa vida, ajudei aquele ali a resolver o problema dele ou a prosperar na vida dele. Tem muito isso ainda? Tem muito isso. Dentro da alma lá do Márcio, economista. Tem muito isso, tem muito isso. A satisfação vem. A satisfação é enorme quando você ajuda um cliente. Quando o cliente se abre com você, aí é interessante porque você pode ajudar realmente, né? Ele trocar um juro mais alto por um mais baixo, porque nós temos consignado lá também. Às vezes a pessoa está devendo cartão de crédito, cheque especial, que são juros altíssimos, né? Sim, é orientação mesmo. É orientação mesmo. Você pode fazer isso, fazer um consignado, quitar essas coisas, troca por um juro menor. Portabilidade também? Portabilidade, isso tudo a gente faz. Pois é, o Márcio está aí para isso, né? Já é Golden Credit. Em relação
financiamento está estabelecido, está tudo certinho, assinado. Quando que as parcelas começam a ser pagas? Quando o boleto começa a emagrecer? Isso é Aquele boletão gordão. A felicidade de comprar e tudo, mas depois vem o pagamento. Mas é investimento, né? Acho que casa é um projeto de vida, né? Projeto de vida e investimento também. Valoriza-se muito, né? A Anápolis, principalmente, está uma pujança muito grande. Depois até eu quero que a gente entre nesse aspecto. Mas também. Vamos lá, deixa eu te responder, né? Você perguntou sobre o boleto. Quando começa? O boleto. São duas situações. Quando você compra um imóvel pronto, o boleto vai vencer 30 dias após a assinatura do contrato. Então é aquele padrão normal. Padrão normal. Toda situação Agora, que a gente conhece. Quando é construção, é um pouco diferente, porque vai liberando os recursos para você construir de acordo com o projeto e o cronograma que o seu engenheiro fez. Sim. Então, nesse período de liberação dos recursos para construção, você vai pagar só os juros desse dinheiro que foi liberado. Sim. No final, finalizou a obra, foi lá no cartório, registrou a obra e levou na Caixa a certidão de matrícula com a verbação do registro, aí a Caixa finaliza o processo de construção. Daí 30 dias você começa a pagar a parcela de amortização. Por falar em amortização, de repente a pessoa está ali, começou a prosperar, está ganhando um dinheirinho a mais. Antecipação de parcelas ela é possível, amortização toda do saldo devedor, tem grandes descontos, como que funciona? É possível e é bem prática, viu, Guilherme? No aplicativo da habitação, Caixa, o cliente faz essa amortização. Ele opta por reduzir a parcela, o valor da parcela ou o prazo. Sim. Ele coloca o valor que ele quer amortizar lá e tem as duas opções que ele pode escolher, reduzir o prazo ou o valor da parcela. Ele escolheu, ele mesmo emite o boleto e paga. Com essa funcionalidade? É muito prático. No aplicativo mesmo ele acompanha, e com relação a desconto, não tem desconto porque o juro do financiamento habitacional ele é diário. Então aquele valor daquele dia do saldo devedor é daquele dia mesmo. Se você antecipar, por exemplo, 20% do saldo devedor, você está deixando de pagar juros sobre esse 20% para frente. E em relação à correção de parcelas do financiamento, como que funciona? E voltando lá no BNH, que era o início da nossa história, eu conheci alguns financiamentos que no final a Caixa nem se importava mais com aquilo, ficava tão irrelevante que não fazia nem sentido mais cobrar aquilo. Hoje em dia, a gente está com inflação alta, como que é essa correção, esse fator de correção? Eu começo pagando mais, no final vou estar pagando menos, como que é isso? Isso aí é aquelas duas modalidades que eu falei lá no início, que é o sistema Price e a SAC, né? Se for o sistema SAC, a parcela vai reduzindo. Sim. Ela começa num valor X e vai reduzindo, até chegar lá na última parcela, ela está praticamente 20%, 30% do início. Do início, né? E tem na Price que ela é fixa, porém tem a correção da TR, né? Mas a TR, como a TR está zerada, quase não corrige, a correção é anual. Agora, existem várias maneiras, várias formas de correção que o cliente vai escolher a que ele achar melhor. Pré-acordado, né? Pré-acordado. Existe a TR, existe o IPCA, que atualmente tem que correr dele, porque IPCA é inflação, né? Existe essa modalidade. Existe uma modalidade interessante que é na poupança, é vinculada à poupança. Como a poupança é 70% da Selic, e tem uma taxa fixa, acho que de 3,99, mais poupança. Porém, tem uma trava que não pode ser, os juros não podem ser nessa modalidade mais do que 10,16 ou 26, se não me engano. Então, a Selic, nessa altura, já chegou nessa trava. Então, quem fizer um financiamento hoje, optando por essa modalidade de vinculação à poupança, quando a Selic começar a cair, o que vai acontecer? A parcela dele vai começar a cair junto. Sim. Entendeu? Então, cada momento é uma análise diferente de qual modalidade é interessante para você. Tem a taxa fixa também, que não tem indexador nenhum, e é fixa, só que ela é mais alta. Sim. É porque em algum momento a Selic ela vai ter que... Sim. Chegou ali, ela vai ter que começar a reduzir. Não tem como. Senão, puxa vida, fica muito complicado, sem dúvida nenhuma. Eu te falei que ia questionar a respeito do mercado imobiliário de Anápolis. Sim. E eu vejo a cidade de Anápolis, não, assim, é claro, como exceção no país, é tudo próspero, não, mas é uma cidade próspera
porque a gente vê muita oferta de emprego, às vezes a gente não está tendo a pessoa adequada para aquele emprego, mas a oferta está lá. Às vezes também a gente olhando do outro lado, o trabalhador imagina, puxa vida, está oferecendo pouco e querendo muito. E o patrão sempre está querendo muito e está oferecendo pouco. Então é uma linha que a gente sabe que é complicada. Mas a Anápolis, você imagina que vive uma situação diferenciada em relação ao Brasil, uma situação melhor um pouco, porque a gente vê lançamentos todos os dias, condomínios horizontais, a gente tem várias construções. Puxa vida, eu lembro de Anápolis de 30, 40 anos atrás, você tinha poucos edifícios aqui. Pouquíssimos edifícios. Vou até contar uma história rápida aqui. Acho que o primeiro edifício do estado de Goiás foi aquele ali do Hospital Evangélico, do lado ali do Hospital Evangélico. E meu avô participou daquela obra lá, ele era engenheiro. Aí, na época, sempre tinha aquela rivalidade Anápolis-Goiânia. Aí, quando você executou aquela obra, se não me engano, tem, acho que uns 4 ou 5 andares, é baixinho. Aí o pessoal de Anápolis falava, ó, tá fazendo sombra lá em Goiânia. Tá fazendo sombra lá em Goiânia. Talvez para provocar. Então, a gente vê, como nunca, é claro, condomínios horizontais e vários edifícios de todos os padrões, né? Desde o mais popular, edifício de alto luxo também. E como você lança esse olhar no mercado imobiliário de Anápolis hoje? Você falando 30 anos atrás, aí eu volto no tempo, quando o banco me transferiu para Anápolis, o BEG. Qual a sua origem? Eu nem peguei, eu sempre tenho aquela curiosidade. Assim. Pois é, eu sou mineiro. Meu avô era mineiro nasci também. Em Minas Gerais, vim para Goiânia com 15 anos de idade. Qual a cidade de Minas Gerais? Patos de Minas. Patos de Minas? Tem um amigo meu que é de lá, o Lucas. Lucas Antônio. Alto do Paranaíba que fala. Ele é de Patos de Minas, o Lucas Antônio, meu amigo. Minha avó era de Paranaíba. Eu jogo bola com ele. Ih, rapaz, mas você conhece o Lucão? Conheço demais. Meu Deus do céu. Um abraço pro Lucão. Eu não gosto que chama Lucão, não. Não gosta não. É Lucas Antônio. Lucas Antônio. Torcedor do Cruzeiro. Cruzeiro e eu sou Galo. Pois é, o Cruzeiro vai voltar, já voltou, pode ficar tranquilo, mas o Galo já tá lá, né? Aí briga muito os dois do futebol por causa disso? Briga muito. Briga muito, mas é uma briga sadia. Mas o Lucas já tinha que... Ele não dá conta mais, não. Não, mas ele é bom jogador. Não, ele tem a técnica, mas não dá conta fisicamente. Mas ele está sabendo administrar lá em campo. Virou maestro, né? Pega ali, pega isso, mas é isso mesmo. Seca dali, né? Orienta, né? Mas vamos voltar aqui depois desse momento de descontração. Aí, Lucas, aí, ó, você, um abraço para você, meu amigo. É um amigo querido, viu? O Lucas é uma pessoa boa, meu finíssima. Deus, finíssima. Mas aquela análise do mercado imobiliário aqui da cidade de Anápolis. Então, como o BEG me transferiu para cá em 96. Eu cheguei, realmente tinha poucos prédios aqui. Sim. Você bem disse, tinha poucos prédios. E a gente percebeu que a cada 5 anos aqui em Anápolis tinha um boom, né, vamos dizer assim. Alguma região específica? Alguma região específica e tal. E ultimamente, nos últimos, vamos colocar aí 10 anos, eu acredito que isso ficou constante, né? Com a chegada dos condomínios horizontais, cresceu muito. Existe muitos condomínios em Anápolis, um investimento muito grande. Eu visitei um condomínio esses dias, condomínio fechado. Eu perguntei para o pessoal lá do condomínio, e não é um condomínio dos maiores, não. Quantas obras tem aqui em andamento? Tocando ali ao mesmo tempo. Tocando ao mesmo tempo. 70 obras. 70 obras. E não é um condomínio grande. E como isso gira a economia, aquilo que a gente está falando. Como isso gira, emprego, né? Gira material de construção e tudo. Então, eu vejo a Anápolis assim, um pouco à frente das outras cidades do interior de Goiás. Sim. Eu vou muito a Rio Verde, que a família da minha esposa é de lá. Sim. Agora, em Rio Verde, que estão investindo nesse segmento de condomínios horizontais. Sim. Lá não tinha. Rio Verde, vamos colocar, seria Anápolis de 15, 20 anos atrás, mais ou menos naquela posição. E olha que é uma região e uma cidade... Riquíssima, né? Riquíssima, né? Agronegócio muito forte. A renda per capita lá, olha que está entre as maiores do país. Com toda certeza, né? E para você ter uma ideia, com relação a essa parte de construção civil, lá agora que estão começando a partir para o condomínio horizontal. Sim. E a Anápolis aqui já tem vários. O Sunflower é o pioneiro, né? Pioneiro, né? E tem vários outros agora, e excelentes condomínios. Agora mesmo eu estou financiando uma construção num condomínio aqui excelente e um valor interessante. E eu até queria fazer uma colocação sobre isso, que até foi o último post meu no Instagram, foi sobre isso. Com essa Selic dessa altura, o CDI, o banco pagando 100% do CDI,
nas aplicações. Às vezes a pessoa faz um projeto de construção num condomínio desse, por exemplo, de 2, 3 milhões, numa casa, e tem a verba quase toda para construir. O que é interessante? Financia, que a taxa de juros hoje é 8, 9% ao ano, ele está ganhando 12% ao ano. Se ele aplicar esse dinheiro, ele paga ainda. Justamente. Se a aplicação não ficar tão interessante daqui 1 ano, 2 anos, ele pega e quita o financiamento, entendeu? Então é uma forma da pessoa pegar esse dinheiro e investir em alguma coisa. Se não quer fazer uma aplicação, faz um investimento, entendeu? Então é uma coisa a se pensar. E essa dica vem nesse contato pessoal lá na Golden Credit, né? Olha, será que se fizesse essa forma aqui não é mais interessante? Você coloca ali várias opções para a pessoa, né? Sim. Várias opções. E a gente está lá para isso, né? Para orientar mesmo e decidir em conjunto com o cliente o que é melhor para ele. Consórcio de imóveis é bom também para a pessoa, de repente, olha, não estou necessitando da casa agora, eu tenho como me virar, mas eu vou fazer o consórcio, de repente a prestação é mais baixa, vai que eu sou contemplado logo no início. Como está funcionando o consórcio? Consórcio é excelente para quem quer programar uma compra. O consórcio hoje ele é muito versátil. Antigamente você fazia um consórcio, tinha que definir o bem, né? Hoje não, você define o valor da carta de crédito. Exatamente, né? Faz toda a diferença, né? Toda a diferença. E para quem quer fazer uma compra planejada do imóvel, por exemplo, o consórcio é interessantíssimo, porque você não paga juro em consórcio. Você paga taxa de administração e um fundo de reserva ali e seguro, às vezes. Sim. Então, se você for transformar o que você paga no consórcio em taxa de juros, dá menos de 0,5% ao mês. E interessante a gente falar em consórcio, a gente sempre lembra de consórcio entre amigos, né? Como que o brasileiro é criativo, né? E como a coisa funciona, né? E o consórcio, esse consórcio que tem administradoras, é um consórcio igual esse mesmo. Não, a base é a mesma, né? É a mesma. A maneira de se fazer é a mesma, apenas tem uma administradora para controlar isso aí. Pois é, o brasileiro realmente é um caso raro, né? Vamos falar um pouquinho aqui da Golden Credit. É claro, como surgiu essa ideia de ser um correspondente? Você já do mercado, você trabalhou em banco muito tempo. É claro que, evidentemente, facilita todo esse processo. Mas como foi a questão da concepção da Golden Credit? Foi interessante. Em 2004, eu saí do Banco Itaú. E falei, o que eu vou fazer? E já tinha passado pelo BEG, posteriormente Itaú. O Itaú comprou o BEG, né? Em 2000 ou 2002, se não me engano. Mas nesse processo de migração, você ficou um tempo lá no Itaú. Antes de você falar da Golden Credit, só uma curiosidade aqui, porque você trabalhou no sistema que é público e no privado. Tem muita diferença? Assim, sem querer, né, ser indelicado, mas há muita diferença ou não? Tem diferença, não quer dizer que um é melhor do que o outro, mas tem diferença. E a minha carreira é interessante porque eu comecei num privado, que foi o Agrobanco, você deve lembrar. Agrobanco? Lembra? Isso é antigo, hein, mano? E o Agrobanco foi comprado pelo BEG. Naqueles processos, né, de um engolir no outro. Eu saí do privado, fui para o público. Do público, voltei para o privado. Então, existe uma diferença de se trabalhar no privado e no público, mas a eficiência existe nos dois. Porque não vai funcionar também, né? Porque muita gente fala, não, é porque o funcionário é de público, ele vira as costas, está no caixa, não te atende, tudo. Não é bem assim também, né? Não é bem assim, porque funcionários que não estão muito motivados ou interessados, existe qualquer empresa, Sim. Na pública, na privada. Eu também acho que é da mesma forma, você não pode rotular, né? É porque criou-se isso, Sim. né? Não, tem emprego garantido, emprego da vida toda, que hoje em dia não tem mais também, né? Não tem mais também. Acabou-se essa história, né? Não tem mais. Bom, mas voltando então para o tema que a gente está falando da Golden Credit, a gente abriu os parênteses aqui, mas essa ideia. Então, eu saí do Itaú em 2004 e com uma ideia de fazer outra coisa, atuar em outro segmento. Não aguento ver número mais. Mas, de repente, estava numa época que surgiu os consignados, né? Empréstimo consignado no mercado aí. Isso aí foi a época do Lula, né? O Fernando Henrique para Lula, né? De Fernando Henrique para Lula, 2002, né? Logo depois do Fernando Henrique, foi no governo, acho que no governo do Lula que começou, não sei se do Fernando Henrique já tinha consignado. Acredito que sim, mas muito pouco. Certo. Aí surgiu
eu conheci uma pessoa de Goiânia que tinha um escritório de correspondente aqui em Anápolis. E ele me ofereceu, você não quer assumir esse escritório aí para mim, não? Você com a experiência que você tem e tal. Falei, qual que é a proposta aí? Vamos ver. Vamos conversar, né? Vamos conversar. E nasceu daí. Eu assumi esse escritório dele aqui em Anápolis, que chamava Gold Cred. Gold Cred. Inclusive, ele já até faleceu, é o Joca, o nome dele era Joca, o Eduardo, filho dele, ainda está em Goiânia. Mas a gente fez uma parceria muito boa. E ali, como eu tinha um conhecimento muito grande com um servidor público, ter trabalhado no BEG, sim, e logo aquele escritório dele começou a produzir muito, né? Então eu falei, esse Márcio é um cara bom. Eu fiz um trabalho interessante lá e chega um ponto que você tem que desvincular, né? Claro. Não tem como. Aí eu desvinculei dele, fundei a Golden Cred, né? Eu só mudei o Gold para Golden. Com a autorização dele, é lógico. Foi de ouro para dourado, né? Para dourado. Para usar um nome parecido, né? E comecei em acho que foi 2008, mais ou menos, eu já tinha a Golden Cred. Se você não está lembrando a data de jeito, é porque está prosperando o negócio. E aí, de lá para cá, trabalhei com vários bancos, e em 2012 a Caixa me convidou para ser correspondente da Caixa, e eu estou lá até hoje. Que coisa boa, que bacana. Bom, a gente o bate-papo passa rápido, né? Passa rápido. 45 minutos de conversa. Assuntos bons, né, de se tratar. Exatamente. Acho que depois a gente pode voltar até outras vezes para falar de crédito consignado, falar um pouquinho mais de consórcio, porque o foco hoje seria realmente essa questão imobiliária, que é importante, porque muitas vezes a pessoa tem a noção, é uma assessoria de crédito, mas todo mundo liga só para o primeiro consignado, sim, né, e também consórcio, mas nunca vai pensar na questão imobiliária. Então você trazer esse esclarecimento é bom. Eu mesmo não tinha essa ideia. Sim. Então, que coisa boa saber que a gente tem mais uma opção boa com a Golden Cred, principalmente com a simpatia que é o Márcio. Eu não conhecia. Obrigado. Que conversa boa, tranquila. Numa linguagem simples, que é acessível também, porque não adianta a gente falar termos técnicos aqui que não chega ali na pessoa, né? Não adianta. E você faz essa tradução lá para a pessoa também na hora de com contato. certeza. É igual a Golden Cred, assim, até a parte física. Isso é interessante que você tocou nesse assunto. Eu não uso muito o termo técnico para dificultar o entendimento, porque as pessoas mais humildes, elas ficam com medo. Sim. É igual, assim, nesse mesmo segmento aí, de ideia, a minha loja física. Às vezes chega uma pessoa lá e fala assim, por que você não fecha tudo aqui, coloca ar-condicionado, muda o seu ambiente? Eu falei, não faço. Você pode assustar. Eu assusto, não é isso? A metade dos meus clientes não vão entrar aqui. Ele fica com receio de entrar, não fica? Justamente. Então, a Golden Cred cresceu sendo simples e vai continuar sendo simples. Eu atendo lá desde o cliente com a menor renda, com o cliente com a maior renda, da mesma forma, com o mesmo entusiasmo, com a mesma responsabilidade e profissionalismo naquele ambiente. Isso aí é segredo de sucesso, com toda certeza, né? Parabéns, viu, o Márcio, por trazer, né, tanta informação para a gente, uma linguagem que é acessível. Redes sociais, onde é que fica a Golden Cred, horário de atendimento, como é que é? Tá bom, vamos fazer Vamos lá, o beabá. Vender o peixe aqui, né? Então, a Golden Cred fica lá na Engenheiro Portela, bem de frente com a agência da Caixa. Sim. Ali na Engenheiro Portela, no centro, perto da Praça Bom Jesus. Ali em frente ao edifício Salim Caed. Isso, justamente. Então, a gente tem as redes sociais, que é o Instagram, que é Márcio Golden Cred. Tem o Facebook também, tem o site da Golden Cred. Mas a gente já facilitou muito também. Digitou Golden Cred Anápolis ali, já vem tudo. Né? Já acha. E no Instagram, que a gente usa mais, que é o que está mais em ênfase hoje, mais do que o Facebook até, né? Sim. Então, a gente lá no Instagram, segue a gente lá, que a gente está dando muitas dicas lá. É isso que eu ia perguntar. Então, tem dica ali? Tem muita dica sobre consignado, sobre financiamento habitacional, sobre consórcio, sobre seguros. Praticamente diariamente eu estou colocando lá muita dica. Atualiza, então. Sim. E a intenção é essa mesmo, é de orientar os nossos clientes e futuros clientes com relação a esses produtos. Coisa boa. Márcio, prazer falar com você. Obrigado por comparecer aqui no canal 14 Anos, porque eu sei que seu dia a dia realmente não é fácil, não. Obrigado, foi um prazer ter esse bate-papo com você, muito bom.
Guilherme, eu que agradeço o convite, né? E nós estamos à disposição aí para voltar outras vezes. O dia que precisar definir um assunto para a gente falar só sobre aquilo lá, sobre um tema, para a gente esclarecer para a população. Sim. Eu gosto de fazer isso, igual eu faço no Instagram. Eu faço um esclarecimento mesmo. Eu quero orientar o pessoal, mesmo que não vá fazer um negócio comigo, mas vai estar orientado para onde for fazer. Já fica satisfeito da mesma forma, né? Sim. Eu agradeço demais o convite e estou à disposição aí. Que é isso, a gente que agradece. Ó, você que chegou no final, agora não pegou a entrevista desde o início, a gente conversou com o Márcio Antônio de Oliveira. Ele é administrador da Golden Credit Assessoria. A gente falou hoje de crédito imobiliário, como que funciona. E fica a dica, você pode ver esse programa nas reprises que passam na grade de programação do canal 14 da NET em horários diversos e também nosso canal do YouTube, tá? Programa Auto Ação no 14. Você encontra não só essa, que é a entrevista 249, mas mais 248 entrevistas para trás, sempre com temas interessantes. Márcio, mais uma vez, muito obrigado. E obrigado aos nossos parceiros, sem os quais seria impossível trazer essa informação. Até logo mais. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Unievangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Brasileiro, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Porto e Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, Equipamentos Médico Hospitalar, EgoService Vigilância e Segurança Privada, Maglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito, Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste, Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodontítica e Traumatismo Dentário, Resgate, Remoção Hospitalar, ligue 0800 591 8750, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, Usa Arquitetura Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, América Enxovais e Decor, Folhas, suplementos naturais, Droga Lúcia, economia e serviço da sua saúde, Opção Ótica, Doutor Café, cafeteria e doceria, Multigraf impressos em geral, Exclusiva Castor, um sonho de colchão e Centro Automotivo de Reparos, Lagcar.